Meus irmãos, minhas irmãs, muita alegria e paz nos corações. Esse, para mim, é um momento muito especial. Especial porque eu estou fazendo esse primeiro momento aqui de casa, junto à família, porque estamos afastados, né, em função do isolamento social. E para nós, de alguma maneira, eu acredito que para todos nós, nesses momentos em que temos que ficar longe da casa espírita, longe dos amigos, não é? Para nós traz uma certa dificuldade. Mas estar em casa também é esse momento especial e eu quero agradecer primeiro a Deus, agradecer a Jesus, aos bons espíritos e rogar possam me conceder a chance, a oportunidade de conversar com vocês. Para mim vai ser, e espero que seja para vocês também, uma conversa onde nós possamos, de alguma maneira, fazer uma troca de experiências do conhecimento que temos adquirido com os estudos da doutrina espírita. Espero que seja esse momento muito especial. Quero agradecer ainda aos companheiros das casas espíritas estabelecidas aqui em Peral, lá do Centro Espírita Cristo, Amor e Caridade, o SECAC, o SEACLA, que é a casa onde eu milito, que sou o trabalhador desta casa há algum tempo, há alguns anos, do Eurípides Barçanufo também. Me dá muita alegria trabalhar em todas essas casas e ter essa chance que tem me dado. Tá? Bom, o nosso tema é a encarnação e a reencarnação, que vamos conversar um pouco sobre esse tema. Nós vamos encontrar esse tema no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação kardeciana, e vamos encontrá-la no seu segundo capítulo, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E também encontramos esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Naquela célebre questão, naquele célebre questionamento do encontro do senador Nicodemos com Jesus, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu quero abrir esse momento falando de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 132, 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí, então, Kardec, quando ele faz essa pergunta aos espíritos, quando ele realizou essa pergunta aos espíritos, ele certamente queria saber por que o espírito toma um corpo de carne, um corpo físico. Né? Qual a necessidade dele tomar um corpo de carne? Não, ele não poderia simplesmente evoluir ou crescer no mundo espiritual? Teria necessidade, então, dele encarnar? Essa é a questão. Qual o objetivo, com que finalidade ele toma um corpo de carne? E então os espíritos responderam então, a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de atingir a perfeição. Olha, Deus lhes impõe. Essa é a resposta dos Espíritos, mostrando que para atingir a perfeição, que todos os Espíritos chegarão à perfeição, que a perfeição é um determinismo de Deus. Todos nós atingiremos a perfeição, todos nós seremos espíritos puros, né? Chegaremos à nossa angelitude, todos nós estamos fadados a esse crescimento e a essa perfeição. Um dia, todos nós chegaremos lá. Mas nós perguntaríamos, mais adiante nessa questão, os Espíritos ainda disseram que é uma expiação e também uma missão. E aí a gente fica questionando, nós vamos ficar pensando, ora, por que uma expiação? Se o Espírito está no seu primeiro momento chegando, ele está encarnando, e a gente vai ficar, nós ficamos pensando, será que tem alguma coisa a ver? Será que encarnação e reencarnação
representa a mesma coisa, a encarnação nós vamos entender como esse primeiro momento do espírito aqui no plano material, aqui na Terra, no mundo em que ele está retornando. Ora, se ele está retornando, por que os espíritos disseram que pode ser uma expiação e uma missão? E nós entendemos que a expiação, ou sempre pensamos que expiação é para reparar débitos do passado. Mas nesse caso, na encarnação, a expiação tem um sentido diferente do sentido da reencarnação, que nós vamos ver mais adiante. A expiação, nesse momento, nesse caso, ela tem um sentido, né? A expiação tem um sentido, então, aí, de fazer o espírito passar pelas vicissitudes, que é uma palavra que a gente ouve muito, né, na doutrina espírita, ou seja, os acontecimentos da vida. Ou seja, quais acontecimentos são esses? Tudo aquilo que nós vamos vivenciar aqui no nosso estado. O espírito, quando ele retornar, quando ele encarnar, todas as vicissitudes, tudo que lhe acontecer no seu sentido da vida, no seu entendimento, no seu crescimento, no momento em que ele estiver aqui, serão as vicissitudes, tudo que acontecer como as suas provas do seu dia a dia, serão as vicissitudes dessa vida, para que ele possa atingir a perfeição. Mas aí, mais adiante, né, lá para frente, na questão de número 166, 166, Kardec, então, vai indagar, né, aos espíritos. Ora, como pode o espírito que ainda não alcançou a perfeição acabar de depurar-se? Os espíritos, então, responderam, né, suportando a prova de uma nova encarnação. Olha que aí agora ele já fala que é uma prova, suportando a prova de uma nova encarnação. E aí então nós vamos entender que precisa provar alguém que vai realizar alguma coisa, uma tarefa, é como se fosse um teste. Você vem experimentar alguma coisa e depois que você já está experimentado nesse sentido, aí sim, né, você começa a realizar essa prova para saber se você tem condições de atingir um patamar diferente, alguma coisa a mais. Mas tem também, ainda na questão de número 132, 132, voltando lá, um sentido diferente. O homem tem ainda, o ser humano, quando é encarnado, ele tem ainda a necessidade de buscar recursos para manter essa sintonia com o Criador, de crescer cada vez mais, realizando as suas tarefas no dia a dia, buscando e visando realizar o bem, e de alguma forma isso vai adiantar, vai trazer recursos para o seu adiantamento moral. Assim, esse processo, né, da encarnação dos espíritos, né? Então, eles responderam para nós que é um processo de busca por essa perfeição. E na questão seguinte, na questão 167, Kardec então perguntou aos espíritos qual a finalidade, né, qual o fim objetivado pela reencarnação. Aí ele já fala na reencarnação, mostrando que o primeiro momento é uma encarnação, mas a partir do momento em que o espírito retorna à pátria espiritual, né, com a sua desencarnação, quando ele retornar aqui já é o seu segundo momento, uma reencarnação. Então qual é a finalidade, qual o objetivo da reencarnação? Os espíritos então nos respondem que é uma expiação, um melhoramento progressivo, né, da humanidade, sem o que, né, onde estaria a justiça de Deus. E é a partir daí, então, que nós vamos começar, que eu quero começar a fazer
as nossas reflexões, para que a gente possa conversar a respeito desse sentido novo que nós poderemos dar para as nossas vidas. Eu ouvindo, e a gente passa algum tempo, né, navegando na internet, ouvindo companheiros que têm um conhecimento muito grande, e através desse conhecimento é que nós também vamos buscar recursos para as nossas vidas, como Cosme Massi, como Haroldo Dutra, a Dalva Silva, né, que eu gosto muito, também Carlos Campetti. Ouvi um tema do Carlos Campetti em que ele falava que ainda que você não acredite, a reencarnação existe. E aí eu pergunto, eu quero questionar. Ora, o fato de alguém não acreditar na reencarnação, ela vai deixar de existir? Nós sabemos que não, não é? Mas também o fato de alguém acreditar na reencarnação, como nós, espíritas, acreditamos, isso reforça, não é, o fato da reencarnação existir? Sabemos que não, não é? Então, já tomando consciência disso, tendo a ciência de tudo isso, de que a reencarnação vai existir, queiramos ou não, acreditemos ou não, porque a reencarnação ela existe de todo sempre. Ela não é uma criação da doutrina espírita. Nós estamos fadados a essa reencarnação para o nosso crescimento, para o crescimento moral, para a nossa transformação. E é uma prova da justiça de Deus. Porque, vejamos, meus irmãos, em meio a esse mundo que nós vivemos, um mundo globalizado, diferenciado, onde tantas e tantas almas que aqui estão encarnadas e reencarnadas, muitas delas passando por dificuldades tamanhas. Muitos são aqueles irmãos que passam por muitas dificuldades, aqueles que vêm nessa presente encarnação, reencarnação, e passam pela prova, vamos dizer assim, da pobreza. Não é? E aqueles que, de alguma maneira, nós estamos verificando que passam nessa vida com uma situação muito boa, uma situação financeira, sem escassez de recursos, ao passo que o outro não tem sequer o pão. Muitos daqueles que moram em lugares muito bonitos, belos, onde tem todos os recursos materiais, ao passo que aquele não tem sequer onde morar, não tem o que vestir, não tem como trabalhar, não tem recursos para cuidar da sua própria saúde. Ora, Deus seria injusto em dar uma oportunidade a esse que tem muita coisa em detrimento daquele que nada tem. Então, nós podemos entender que a reencarnação é uma prova, sim, dessa justiça, né, de Deus. De que maneira que esse processo vai acontecer? Quando nós falamos a respeito da expiação, nós vamos entender bem esse processo. Ora, quando nós aqui estamos, ninguém retorna à pátria material, ao mundo material, ninguém reencarna com o sentido de chegar aqui e fazer o mal. Né? Nós não estamos aqui para fazer o mal. Todo um planejamento reencarnatório existe do outro lado da vida, no mundo espiritual. Nós não estamos aqui porque Deus nos colocou aqui, o acaso nos colocou, nos uniu com determinadas pessoas, com a esposa, com o filho, com o primo, com os companheiros com os quais nós estamos aqui colocados na nossa sociedade. Não. Existe no plano espiritual todo um planejamento reencarnatório, aquele que nós ouvimos falar lá no livro Missionários da Luz. E é importante também dizer aqui a respeito das obras de André Luiz, obras extremamente importantes para o nosso conhecimento, dilatando os nossos conhecimentos. E nós vamos ver lá
a reencarnação de Segismundo, todo um trabalho dos técnicos da espiritualidade, no sentido de planejar o retorno deste companheiro ao mundo material. Ora, se nós aqui estamos e os Espíritos disseram que nós estamos para suportar as provas, suportar as vicissitudes e passar por todos esses caminhos, pelas dificuldades, certamente porque, se nós estamos de retorno, é para sofrermos uma reparação de algo que nós temos feito de errado no passado ou pela forma, pelo prejuízo que de alguma maneira causamos a alguma pessoa. Então, a reencarnação nos concede essa chance, é a bênção que Deus nos dá, que o Pai nos concede, de reparar débitos do passado. E se nós bem aproveitarmos essa situação, vivenciando e cumprindo o nosso papel da melhor maneira possível, o que cabe também dizer que não é tão simples assim, porque muitos encontram aqui dificuldades maiores do que os outros. Muitos, às vezes, até desistem das situações. Muitos... eu quero só pedir para que eu possa tomar aqui uma água, a boca vai secando, né? Muitos passam aqui por muitas e muitas dificuldades e às vezes, como eu estava dizendo, até desistem dessa situação, desistem desse momento e às vezes deixam de lado falando assim: essa minha encarnação, esse meu momento aqui já está perdido, eu não vou lutar mais por crescer não, porque eu acho que eu já fiz muita bobagem, já fiz muita coisa errada. E às vezes desistem, desanimam de viver a vida pelo nível de dificuldades que vão enfrentando, sem saber que na maioria das vezes ele mesmo buscou, ele mesmo pediu para vivenciar essas dificuldades. E às vezes aqui, no plano material, nós vamos somando essas dificuldades a tantas outras dificuldades que nós temos em nossas vidas. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é a confusão que muitas às vezes fazem entre ressurreição e reencarnação. Os espíritas que já conhecem, que já estudam há algum tempo, certamente essa confusão já não se faz mais. Mas lá no passado os judeus faziam muita essa confusão e nos nossos tempos atuais muitos ainda acreditam que as pessoas, após o seu desencarne, a sua desencarnação, a sua morte, que muitos ainda se levantarão e voltarão em o mesmo corpo, com o mesmo corpo que desencarnaram. Ora, esse processo não pode se dar porque a ciência mostra para todos nós que o corpo, depois de decomposto, não tem mais condições dessas moléculas se agruparem, se reunirem nesse mesmo corpo. A ressurreição, diferentemente da reencarnação, que os judeus faziam uma certa confusão, eles tinham uma ideia de que o homem podia retornar, mas eles não sabiam como, eles não tinham uma ideia de como que esse processo poderia se dar. Mas eles imaginavam que seria no mesmo corpo que aquela pessoa tinha, quando então deixou a Terra. Ora, ressurreição, nós vamos ter aí no Evangelho o caso de Lázaro, naquele caso que as irmãs, Marta e Maria, vão ter com Jesus e dizem para o mestre, se o Senhor estivesse por aqui, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. Ao que Jesus disse para elas, que ele não estava morto, que ele dormia, e para que eles levassem ele até lá, onde ele havia sido enterrado. Então, mas as irmãs, no momento em que lá estavam, em que ele pede para retirar a pedra, disseram: mas Senhor, já tem alguns dias que ele já está morto, e certamente no seu estado de decomposição ele já cheira mal. Aí Jesus pede então para retirar a pedra é retirada
e ele diz, né, Lázaro, vem para fora. Né? E ele levanta-se, né, cheio daquelas amarras que ainda tinham passado, e a partir daquele momento, então, ele pôde continuar a sua trajetória de vida. Ora, por que ele pôde, então, continuar a sua trajetória? Porque ele não tinha desencarnado, ele não morrera. Ele simplesmente estava num estado cataléptico, né? Era a catalepsia pela qual ele foi acometido naquele momento. Por quê? Jesus não poderia de forma alguma derrogar as leis do Pai, as leis da natureza. Lázaro, então, não morria. E muitos foram os outros casos, né, relatados, então, trazidos aí para nós no Evangelho, que nós poderemos, de alguma maneira, então, depois buscar esses recursos. Mas importante também é falar que a reencarnação é uma grande chance, essa grande oportunidade da nossa transformação, do nosso crescimento moral e da nossa melhoria. Quando nós aqui retornamos, quando eu falei a respeito desse planejamento que nós fazemos na espiritualidade, certamente nós planejamos a família que nós vamos retornar. Nós escolhemos pai, nós escolhemos a mãe, irmãos, não é? Escolhemos todo esse séquito que vai nos acompanhar ao longo dessa trajetória. E a família é esse caminho importante, porque onde nós vamos segurar nas mãos é quem vai nos receber, os nossos pais, né? E também nesse planejamento nós vamos escolher e vamos entender se nós teremos pais devido pai presente, né, aqui no plano material, ou se vamos permanecer com a nossa mãe. Então isso tudo faz parte de uma construção no plano espiritual e do merecimento de cada um de nós. Né? Isso vai fazer parte do merecimento de cada um de nós. Ora, o fato de aqui estarmos em família, para nós já é uma grande bênção. E nós deveremos agradecer muito a Deus e agradecer aos bons espíritos, anjos guardiães, essa chance e lutar por nos mantermos firmes dentro da família, buscando fazer o melhor que nós possamos para cada um membro dessa família. Em primeiro lugar, para esses membros da família, necessitamos fazer por nós mesmos, entender que nós estamos aqui e que nós somos essência de Deus, nós somos essência divina, que nós viemos aqui para esse crescimento, para a transformação, para crescer. Muitos dos nossos irmãos estão assim desanimados, estão desalentados, estão entrando num estado de depressão, em função até mesmo vamos falar do momento atual que nós estamos vivendo no mundo, esse momento do isolamento social, em que nós somos constrangidos a ficar em casa. Não podemos sair com a mesma liberdade que nós tínhamos em ir para a casa espírita, em realizar as nossas atividades, as atividades laborais, no nosso trabalho, na escola, nos exercícios, enfim, a atividade diária que nós tínhamos. E às vezes nós comentávamos até dizendo assim, olha, 24 horas tem sido pouco para eu realizar tudo aquilo que eu preciso realizar. E agora, no isolamento social, nós temos todo o tempo do mundo, não é? As mesmas 24 horas. E o que é que nós estamos fazendo com esse tempo? Então que nós aproveitemos essa chance, aproveitemos essa oportunidade no recinto do lar, né? No aconchego do lar, junto à família, junto àqueles que nós amamos e que nos amam também, para promover algo mais, promover a nossa melhoria, para que nós não caiamos nessa tristeza profunda, mas que tenhamos, sobretudo, a fé aumentada, a esperança em dias melhores, porque certamente
tudo que está nos acontecendo nesse momento, meus irmãos, tem a aquiescência, o conhecimento de Deus. Não está acontecendo, né, por acaso. Nós estamos passando por esses momentos por uma necessidade de transformação da humanidade. Vamos ver o que nós poderemos tirar de tudo isso, os recursos que nós vamos poder trazer para as nossas vidas que nos tragam, de alguma sorte, crescimento, que nos traga melhoria no nosso dia a dia. Aproveitemos então a chance de, nesse contato com a família, de contato com os filhos, com as crianças, de ter a oportunidade de brincar um pouco mais com elas, de dar essa oportunidade, porque muitas das vezes os pais, tutores e responsáveis pelas crianças, às vezes reclamam: eu trabalho muito e não tenho sequer o tempo para conversar e para brincar com meu filho. Aproveite agora essa oportunidade, é o seu momento especial que Deus está te concedendo. Mas eu não tinha momento para conversar com o meu filho que é adolescente, ou com o meu filho que é jovem. Aproveite agora essa oportunidade, esse momento, e converse com ele. Eu não tinha tempo de conversar com a minha esposa, ou tempo de conversar com o meu marido. Aproveite, então, esse é o momento de trocar ali as experiências da vida e conversar ainda mais, de dissolver conflitos internos do lar, que agora é o momento, então, de conversar. É o momento de você aproveitar e ler bons livros. Tenha essa chance. Leia bons livros. Busque, então, assistir bons filmes. Existem bons filmes aí. Convide o irmão ou a irmã, a esposa. Faça pipoca e junte e coma no mesmo pote, colocando as duas mãos ali naquele mesmo pote para assistir aquele filme. Então são muitas as chances nessas 24 horas, aquelas mesmas que nós cobrávamos, que não estava dando tempo de realizarmos todas as nossas coisas, todas as nossas oportunidades. Esse tempo de pandemia mundial, esse tempo vai passar. Esse tempo de isolamento que nós estamos tendo, ele também vai passar. É muito necessário para cada um de nós, Mas certamente, quando sairmos desse momento, vamos poder reencontrar aqueles que temos muitas saudades, seja na casa espírita, seja no nosso local de trabalho, e trocar com eles, então, abraços, apertos de mão, conversas importantes acerca das nossas vidas para buscar esse crescimento. Quero, então, ainda nesse momento, reforçar dizendo a todos os companheiros, porque esse momento é um momento nosso de conversa, não é um momento somente de estudo da doutrina espírita, de fazer palestra. Não, estou aqui no recinto, eu estou aqui no aconchego do meu lar, tendo o carinho da minha esposa, das minhas filhas. Nesse momento aqui é a Júlia que está me auxiliando, fazendo então essa gravação, fazendo essa filmagem. Em outros momentos na Casa Espírita é a Flávia que me auxilia, tendo também a presença sempre do amigo João Haroldo, fazendo a leitura lá dos slides que são projetados para a execução do nosso trabalho. Mas esse momento é um momento diferente. Eu quero conversar realmente com vocês, eu já vou finalizar, mais uma vez reforçando que a reencarnação, que esse momento que nós estamos tendo, nesse momento, é um momento extremamente especial para todos nós. Aproveitemos bem essa chance e não percamos, que possamos entender que podemos dar passos muito mais largos, vislumbrando algo novo, algo diferente em nossas vidas, que não percamos a fé, que possamos manter firmes o nosso equilíbrio, orando a cada momento, pedindo a Deus, nos ajude a alicerçarmos cada vez mais os nossos compromissos com a vida,
aqueles compromissos que, de uma certa forma, antes do nosso retorno, lá no plano espiritual, nós assumimos e dissemos um dia que iríamos cumpri-los e certamente nós ajudaremos a cumprir. A Terra passa por um processo, né, que é esse processo de transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nós poderemos dar essa nossa contribuição, e certamente nós estamos dando essa nossa contribuição e desejamos realizar de uma maneira muito melhor. Não é? Então, eu ouço esse som, né? Eu pedi para que uma das filhas pudesse dar o toque, né? O toque do diapasão. O diapasão é aquele que traz o tom fundamental, da nota fundamental, quando você vai afinar o coro, né, dizendo que é o momento do coro estar pronto para dar a canção, e você passa então a tonalidade para cada naipe, para que em harmonia todos possam cantar. E é esse momento em que ouço o som do diapasão que eu quero pedir para que todos nós tenhamos mais harmonia em nossos corações, mais equilíbrio, para que possamos fazer conjunto, para que possamos fazer coro, ecoando com a voz de Deus, nessa metáfora que eu utilizo aqui agora, nesse momento, para que possamos juntos, em harmonia, também entoar cânticos de louvor a Deus, cânticos divinos, e certamente o nosso tempo será um tempo melhor, de crescimento, de amor e de muita paz. Meus irmãos, mantenham em seus corações a esperança, a alegria e a paz, na certeza de que tudo vai dar certo. Muito obrigado pela oportunidade, pela chance de poder conversar com vocês nesse momento. Muita paz a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.